Olá, que a paz de Cristo esteja sobre sua vida nessa noite, nesse momento. Eu gostaria de compartilhar mais uma vez uma mensagem com você. Nós iniciamos hoje na nossa igreja, na Comunidade Bíblica da Graça do Residencial, uma campanha sobre o poder da oração. E eu gostaria de pegar esse gancho para falarmos hoje sobre oração mais uma vez. E você já parou para se perguntar por que tem orações que o Senhor não responde? Porque tem orações que você faz e que você não alcança a resposta? É sobre isso que nós vamos falar. E eu gostaria de destacar 3 motivos pelos quais você pode não estar recebendo ou não estar vendo respostas de orações que você tem feito. O primeiro motivo, ou primeira coisa que você pode estar fazendo de errado e por isso não está alcançando os resultados das suas orações, está em 1 João capítulo 5, versículo 14, que diz assim: "E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, ele nos ouve." O primeiro motivo que as suas orações podem não estar sendo respondidas, porque talvez aquilo que você está orando não condiz com a vontade de Deus. O Deus que nós servimos é um Deus soberano. A sua vontade é soberana. A vontade de Deus é maior do que qualquer outra coisa debaixo dessa terra. O Senhor jamais ele vai responder uma oração se essa oração não for da vontade de Deus, se não for desejo de Deus realizar. O Senhor Jesus, ele é um bom pai. Deus é um bom pai. E ele não vai nos dar nada simplesmente para satisfazer os nossos caprichos. Ele vai nos conceder segundo a sua vontade. E a sua vontade, em Romanos capítulo 12, versículo 2, diz que é boa, perfeita e agradável. Diz assim, Romanos 12, 2: "Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus." A vontade de Deus, ela é maior do que a nossa própria vontade, porque nós não conhecemos o futuro, nós temos uma visão muito limitada das coisas, mas Deus não. Ele conhece o nosso futuro, ele sabe o que é melhor para nós. E você já parou para pensar? Hoje, se Deus tivesse respondido todas as orações que você fez no passado, será que teria sido realmente o melhor para você? Pense sobre isso. O segundo motivo pelo qual nós podemos não estar recebendo as respostas das nossas orações está em Tiago, capítulo 4, versículo 3, que diz assim: "Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastardes em vossos deleites." O segundo tipo de oração que não agrada a Deus, que não é do interesse de Deus, é uma oração egoísta. É uma oração carregada de motivações erradas. Aquela oração em que você faz pedindo a Deus algo que vai beneficiar apenas você. Uma oração em que você pede simplesmente pelo seu próprio bem-estar. Essa oração também não é tão agradável a Deus. Eu creio que o Senhor deseja que a gente faça orações que tenham motivações maiores, que tenham motivações mais fortes, motivações mais poderosas. Lá em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31 diz: "Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus." Até mesmo aquilo que nós pedimos deve ser para a glória de Deus, já que tudo que nós fazemos tem que ser com esse propósito. Se você tem orado e a sua motivação está errada, repense sobre sua oração. Talvez seja a hora de você fazer a oração correta. Ore, mas peça algo que venha trazer benefícios não apenas para você, mas também para as pessoas que estão próximas de você. Que as suas orações também sejam para a glória de Deus. O terceiro motivo pelo qual talvez as suas orações não estejam sendo respondidas, eu gostaria de usar o texto de Mateus capítulo 7 para falar a respeito dela. Talvez você não esteja recebendo as respostas das suas orações porque você não está orando persistentemente, porque você desistiu de orar. Talvez depois de alguns anos pedindo a mesma coisa,
salvação do seu filho, do seu marido ou algo maior e não houve resposta, talvez você desanimou. Mas eu quero ler com você Mateus capítulo 7, versículo 7. Diz assim: Pedi e dá-se-vos-á, buscai e encontrarei, batei e abre-se-vos-á. Nós temos aqui 3 imperativos: pedir, buscar e bater. Esses 3 imperativos, eles estão no tempo presente, o que sugere uma súplica contínua. É como se o escritor de Mateus estivesse dizendo: peça, continue pedindo e peça outra vez. Ou peça, peça, continue pedindo. Busque, busque, continue buscando. Bata, bata, continue batendo. A oração, ela deve ser persistente. Nós não conhecemos o tempo em que Deus deseja nos responder, então nós temos que ser persistentes. Nós não podemos simplesmente orar e parar de orar. Dizer, Deus já sabe o que eu quero, Deus já sabe o que eu preciso, e deixar de orar. Um exemplo muito forte dessa oração persistente está no capítulo 18 de Lucas, que fala a respeito de uma viúva em uma cidade. E ela insistentemente pedia a um juiz que a Bíblia chama de iníquo, porque ele não temia nem a Deus e nem a homens. E ela pedia para que ele fizesse justiça para a sua causa. E aquele juiz, cansado, enfadado talvez, de tanto ouvir ela pedir a mesma coisa, ele resolveu fazer justiça a ela. Não é que Deus esteja se comparando, obviamente Deus não está se comparando ao juiz iníquo, mas em outra palavra está dizendo, se um homem iníquo, que não teme nem a Deus nem a homens, chega um momento que ele se compadece, que ele resolve atender a um pedido insistente, quanto mais o nosso Deus, que é um Pai amoroso. Ele não nos dará aquilo que pedimos. No versículo 7 diz assim, e Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles, de dia e de noite. Seja como essa viúva, seja persistente. Não importa quantos anos você já tem orado por esta causa, ela foi respondida? Se a resposta for não, e você crê que essa é a vontade de Deus, então continue pedindo, continue orando. Se isso que você tem pedido é da vontade de Deus, se isso que você tem orado será para a glória de Deus, então não desista de orar. Continue orando. Eu quero recapitular com você os 3 motivos pelos quais essa oração pode não estar sendo respondida. O primeiro, talvez não seja a vontade de Deus. O segundo, talvez você esteja orando com motivações erradas. E 3, talvez você não está orando persistentemente. E o desejo de Deus é responder às nossas orações. Afinal de contas, nós cremos que Deus é um Deus que nos ouve. Ele sempre nos ouve. Mas a resposta nem sempre pode ser aquilo que nós queremos ouvir. Mas nós, como filhos e servos obedientes, devemos estar felizes com Deus, mesmo que a resposta seja não. Ou talvez a resposta seja, espere, você ainda não está pronto para receber. Isso não pode desmotivar você, isso não pode fazer com que você deixe de orar. Na verdade, isso deve fazer com que você ore persistentemente, até que Deus realize a sua vontade sobre a sua vida e realize aquilo que já está no seu coração. Eu espero que nessa noite você possa ir para o seu quarto, fechar a sua porta e falar com Deus do secreto e refazer as suas orações, e rever a forma como você está orando. A palavra de Deus nos ensina como nós devemos orar. Jesus nos ensinou o Pai Nosso. É um modelo de oração. Vamos aprender a orar. Vamos buscar ter uma oração eficaz para que nós possamos ver a mão de Deus movendo esta terra, a nossa família, a nossa casa, a nossa vida. Que Deus abençoe em Cristo, em nome de Jesus.